Bom, eu tava tendo uma crise de ansiedade já tem uns 2 dias. Acabou que sempre tem alguma coisa que desencadeia a ansiedade e acontece outra coisa que desencadeia mais ansiedade. Às vezes começa com ansiedade leve e aí vai piorando. Mas as minhas ansiedades elas começam por coisas muito bobas que geralmente geram um desafio do meu cérebro comigo mesmo, se é que eu posso dizer assim, porque nós somos a mesma coisa. Ou não. Então eu tava procurando um jogo que eu vi o trailer e gostei bastante, e acabou que eu tinha ganhado esse jogo. Eu já tinha ganhado de algum inscrito aqui do canal, que inclusive eu tenho o nome anotado na imagem, a essa hora vai estar aparecendo o nome dele, porque eu tenho tudo anotado. Então eu tava procurando na lista de desejos, e não tava na lista de desejos, porque eu já tinha recebido o jogo. Então eu tô lá procurando, cara, não acho. Mas eu tenho uma coleção de prints, eu gosto de printar tudo. Não sei o que dá em mim que eu tô sempre printando as coisas. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu muito engraçada. Eu tava conversando com uma amiga faz tempo isso, e hoje nós não somos mais amigos por N fatores. E ela sempre gostou de mim, mas de uns tempos ela começou a negar isso, né? Isso tem muito tempo mesmo. Eu falei, não sei pra que essa necessidade de você ficar dizendo que eu sempre entendi tudo errado, que você não gostava de mim, quando na verdade todo mundo da escola sabia que você gostava de mim, era declarado, você chegou a brigar para dançar quadrilha comigo. E ela era todo mal entendido e tal. Aí eu, beleza, eu não gosto de fazer isso, né? Eu não gosto de esfregar na cara da pessoa, mas vamos lá. Aí eu fui na minha pochete de CD, né? No meu porta-CDs, procurei o CDzinho lá de tal ano, que eu tenho tudo organizado, o ano, etc. Aí encontrei os prints daquele ano, e nesses prints tinha uma conversa minha com ela no MSN, onde ela se declarava, sabe? Eu gostava muito de você, eu me apaixonei por você 2 vezes, em tal ano a gente brigou, depois a gente voltou a ser amigo e eu me apaixonei por você de novo, blá blá blá. Aí eu peguei esses prints e mandei pra ela, saca? Aí ela falou assim, que tipo de doente guarda print de uma conversa dessa, que tem mais de 10 anos? É o tipo do doente que não gosta de ficar de mentiroso na história. Esse é o tipo do doente. Então esse é um dos exemplos que eu gosto de ter print guardado. Assim, eu não tenho print só de conversa, galera, assim, não é que eu queira guardar tudo. Eu tenho print de nome de música, eu tenho print de jogo que eu vi e fiquei com preguiça de baixar na hora, peguei e dei print pra procurar depois. Tenho print de uma garota bonita que eu vi, eu fui lá e dei print, sabe uma atriz, quando você acha uma atriz bonita, naquela cena? Eu vou e dou print, no meu computador já tem um programa próprio, para quando eu der o print ele já registra na pasta que eu quero, não fica nada espalhado, eu não tenho que ir no Paint, não tenho que fazer nada. Ele dá print tudo certinho. Então, assim, cenas de paisagem, paisagem de jogo ou de filme, ou alguma frase que eu vi e achei legal, tô sempre printando, sabe? Que eu acho legal porque depois de 2 anos eu vou, procuro a pasta do ano e de tal mês e fico olhando, cara, o que eu printei nesse mês desse ano? O que me chamou a minha atenção nesse mês desse ano? E é legal, às vezes dá uma viagem muito louca, de 2 horas olhando print. Então eu gosto. Então o que aconteceu? Eu tava procurando esse jogo e eu sabia que eu tinha printado. Se eu gostei, é porque eu printei. Na verdade, se eu printei, é porque eu gostei. Então, meu cérebro ficou desafiando. Tu não é o rei do print? Tu não tem print no teu computador? Vai lá procurar, que tá lá. E aí eu comecei a ter um diálogo comigo mesmo. Cara, não me desafia, porque se eu sentar pra achar esse print, eu vou achar. E lá foi eu, né, cara, ficar umas 3 horas passando print por print do ano que eu botei na cabeça, que era mais ou menos o ano que eu vi o trailer desse jogo. E acabou que eu achei. Peguei o nome do jogo é Dead Hangover, um joguinho 2D, bem legalzinho. Inclusive o nome do cara que me deu esse jogo vai estar aí, que eu não tô lembrando agora de cabeça, mas muito obrigado pelo jogo. Acabou que no meio desse print, eu acabei achando outro print de uma coisa que eu não sabia nem que eu tinha printado, que é o seguinte, tinha um canal de um gordinho, ele é estrangeiro. O canal dele era só de jogo indie, mano. E era jogo indie, tipo assim, da Deep Web, só jogo indie, assim, do tipo de jogo que eu gosto, saca? Jogo que quase ninguém conhece. Tipo o último jogo que eu coloquei aí, que se chama Acidente, que é um jogo meio que em programação, né? E todo mundo ficou perguntando, o nome do jogo é Acidente, depois eu coloco aí na descrição ou em algum lugar. Então eu acabei vendo que eu tinha printado esse canal, e eu tava muito louco atrás desse canal, porque era o seguinte, eu seguia ele no meu canal antigo. Quando eu deletei o canal, eu perdi todo mundo que eu estava seguindo. Muitos eu lembrei de cabeça, mas muitos não. E esse era um dos poucos canais de games que eu seguia. Então eu consegui achar de novo. Porém, como uma alegria de pobre dura pouco, quando eu peguei o print, né, que eu não consegui printar o nome do canal dele, eu printei o título
de um vídeo que ele fez, que era bem grande. Eu já sabia que quando eu tacasse no YouTube ia aparecer o canal dele. Assim eu fiz e assim eu achei o canal do cara. Eu era um dos poucos que assistia vídeo dele. Ele faz vídeo de 3 horas e dá tipo 5 views. Era mais ou menos esse o naipe. E acabou que ele não postou mais nada no canal. Coincidentemente, né, de 2 anos pra cá, que foi quando eu parei de acompanhar o canal dele, não, ele não postou mais. Eu acho que ele abandonou o canal. Eu até comentei lá de novo. Talvez eu coloque o canal dele aí na descrição, quem sabe uma galera indo lá apoiar, né? Mas não sejam falsos, tá? Se vocês não gostam de jogos indie, subterrâneos, jogos do baú, jogos escondidos da Deep Web, não perde seu tempo indo lá só apoiar uma pessoa que você não vai assistir. Então, e aí eu fiquei feliz, né? Aí fui lá, segui de novo e depois eu fiquei triste porque eu vi que o cara tinha abandonado o canal. E, pô, eu tinha ficado muito ansioso querendo descobrir o nome do canal desse cara e eu não descobria. E o nome é tão bobo, tão simples. E eu não lembrava. E por coincidência eu fui tentar achar o nome desse jogo, né, que eu tava procurando, acabei achando o nome desse canal. E sim, eu sempre tenho, além de prints, eu tenho sempre perto de mim, eu tenho que ter um monte de caderno e bloco de nota. Porque eu faço composição de música, eu escrevo poema, eu escrevo livro, né? Então, assim, quando eu tenho uma ideia, eu tenho que anotar rápido. Principalmente tirinha. Às vezes vem uma ideia para tirinha que se eu não anotar logo, daqui 10 minutos eu não vou lembrar. E aí pode ser tarde demais, porque realmente eu esqueço. Eu tenho uma memória muito boa para coisas que aconteceram, mas uma coisa que é recente, a minha memória é horrível. Tipo assim, acabou de acontecer tem 3 minutos. Eu não lembro o que aconteceu. Vou lembrar quando for passando o tempo. E é por isso que eu engordei bastante. Já chegou dias de eu almoçar, esquecer que eu almocei e almoçar de novo, mano. Às vezes eu penso que eu sou um cara louco, que acho que eu tô entendendo o que eu tô falando, mas que para as pessoas tá chegando tudo errado e elas concordam só pra não discordar de um louco, sabe? Até porque eu acho que a pessoa que é muito louca, ela não se vê como louca. Uma pessoa que, por exemplo, eu tinha um vizinho que pegava o pênis dele e puxava, esticava até uns 20 centímetros, depois soltava. Ele era muito louco mesmo, loucão da cabeça, ele tinha problema mental, ele gritava, batia a cabeça na parede, arrastava pelo chão. Ele é louco. Louco barra louco. Não era aquele, eu acho que aquele cara é louco. Não. Ele era realmente louco. E ele não sabia falar, ele só repetia as mesmas coisas também. Eu fico pensando, será que no cérebro dele ele tá se comunicando legal e a gente aqui não tá entendendo? Então, às vezes eu penso assim, caralho, talvez eu seja louco e as pessoas só fingem que entendem o que eu tô falando. Porque, tipo, eu sou louco, aí todo mundo, tá bom, isso aqui. É assim que meu cérebro pensa, é assim que meu cérebro funciona. E é assim que eu sofro por antecedência, porque eu sou muito ansioso. Pessoas ansiosas, elas tendem a sofrer por antecedência. A coisa nem aconteceu ainda, ela já tá sofrendo. E o meu caso é pior, né, cara? Que eu tenho hiperatividade, então junto a ansiedade generalizada que eu tenho com hiperatividade, eu viro uma panela de pressão, viro uma bomba. Eu crio paranoias na minha cabeça, então é complicado ser eu. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Então sim, eu sofro por antecedência, eu evito namorar para não sofrer, eu evito gostar das pessoas para não sofrer. É assim que funciona. Já aconteceu de eu ter crise de ansiedade, todo mundo gosta da música, eu já usei a música Abusadora aqui na intro do canal, porque eu procurei essa música, cara. Acho que por mais de 17 anos eu procurei essa música. Era uma música que eu escutava criança, saca? Escutava quando era criancinha. E eu botei na cabeça, eu vou achar essa música. Aí eu procurava essa música por 2 dias e não achava. Procurava. Aí os anos iam se passando, né? Passou 3 anos, passou 4 anos, passou 5 anos, passou 10 anos e eu não achava a música. Um belo dia, velho. Eu sabia que o Furacão 2000 não tava louco. Eu sabia que o Furacão 2000 tinha lançado essa música uma época. Era um CD de música internacional do Furacão 2000. Eu falei assim, hoje eu só levanto o cu dessa cadeira aqui quando eu achar essa música. Eu não sabia que o nome da música era Abusadora. Eu lembro que o pessoal, como não sabia falar abusadora, falava bicha loura. E eu ficava procurando, melô da bicha loura, alguma coisa assim. E não tem nada a ver, né? Abusadora com bicha loura. Mas brasileiro é brasileiro. E aí eu tô lá procurando. Coloquei jogo e deixei no YouTube as músicas da Furacão 2000 internacionais rodando. Papapá, terminou esse CD, terminou esse vídeo de 2 horas, não achei, vamos pra outro. Uma bela hora saiu a música, velho. Aí eu fui lá olhar as músicas que tinha no encarte do CD. E aí eu vi que era Abusadora. Aí eu fiquei tão feliz na época que eu comecei a usar essa música como intro do canal. E todo mundo ficava falando, pô, Abusadora foi a melhor intro que você já usou e pá.
Mas eu não vou usar mais, porque começou. Teve uma vez que eu usei e deu direito autoral. Uma vez só. As outras vezes eu usei, ficou tudo normal. Mas teve uma vez que eu usei e deu direito autoral. Eu falei, não vou usar mais não. Né? Vou ficar tomando direito autoral. E todo mundo já sabe que o nome da música é Abusadora. Todo mundo que queria saber agora já sabe. Quem não sabia antes eu já falei e anotei. Inclusive, se você procurar Abusadora, você vai ver. Você vai achar a música. E lá nos comentários você vai achar sempre alguém falando Bueiro Aberto, Diego, não sei o que, vim pelo Diego, blá blá blá. Então, esse lance de ansiedade comigo é sempre um desafio que vem na minha cabeça. O meu cérebro começa a me desafiar e é uma tortura, mas mais uma vez eu venci, né? Demorou mais de 15 anos, mas eu achei a porra da música. E ainda tem muitas músicas para procurar. Tem um filme que eu tô procurando, eu nunca acho. Já fui em tudo quanto é fora de filme. Só de falar no filme já tô tendo uma crise, já tô me dando falta de ar, porque eu nunca acho esse filme. Eu era muito criança também quando eu vi esse filme, então eu não lembro de muita coisa. Eu só lembro que era um circo, e nesse circo tinha um cara que era grandão e tinha um cara que era anãozinho. E esse anãozinho, ele tinha uma parte no circo que ele ia apresentar a peça dele, e ele fingia que estava escorregando lá do alto do picadeiro. Só que quando ele ia se esborrachar no chão, ele ficava preso por uma corda. Só que um belo dia alguém foi lá e cortou a corda e ele não percebeu. E aí ele foi lá para cima do circo e quando ele fingiu que ia cair, que todo mundo se assustava nessa parte, ele se esborrachou no chão. E morreu. E o que eu me lembro é que ele tinha uma ligação com esse outro cara que andava com ele, com o gigante, que quando ele sofria, o gigante também sofria. É só isso que eu lembro, cara. E eu já procurei esse filme demais, cara. Eu queria muito sentar. Eu sei que eu vou me decepcionar, porque é muito foda quando você vê uma coisa quando você é criança e depois você assiste de novo, quando você é adulto. Mas eu queria muito ver esse filme, velho. Eu só assisti ele uma vez na vida também, nunca assisti mais de uma vez. E eu queria muito achar. Mas enfim, né? Voltando a falar de ansiedade, é um dos motivos pra eu não namorar, saca? Uma das últimas vezes que eu namorei, minha namorada resolveu sumir do nada. E ela sumiu por um mês, cara. Por um mês. Ela não tinha internet em casa, ela não tinha internet no celular, ela era um bichinho do mato, beleza? Ela não sabia o que era MSN, começou a virar gente quando me conheceu. Então eu apresentei pra ela computador, essas coisas todas assim. E pra ela se comunicar era só ao vivo, saca? Tanto é que a gente nunca se comunicou por internet, só conversando ou quando ela ia lá em casa. Ou ligação, mas por internet não. Até porque hoje em dia, se eu for falar com ela, ela não me aceita, tá? Eu já tentei adicionar pra gente conversar sobre o que aconteceu, até porque nosso namoro não acabou assim com traição, não acabou com briga, acho que acabou com ela me dando um soco na cara, alguma coisa assim. Um dos motivos que acabou foi esse. Eu tava ensinando matemática pra ela tinha ficado de recuperação, e eu comecei a rir das burrices dela na prova e ela me deu um soco na cara, aí foi saturando, a partir desse dia começou a desgastar, e eu dei uma bolacha na cara dela pra descontar, né, o soco que ela me deu, porque eu não sou burro, se você bater na minha cara eu vou bater de novo. Talvez não no mesmo dia, mas eu vou esperar a oportunidade pra descontar, e quando eu descontei, ela falou que ia chamar a polícia pra mim, ou seja, ela pode bater na minha cara. Ela não bateu na minha cara só uma vez, tá? Vamos colocar a conversa certa. Ela já me deu cabeçada no nariz, bateu na minha cara várias vezes. Quando eu descontei o tapa na cara, aí ela falou que ia chamar a polícia pra mim, blá blá blá. A gente ainda ficou junto um pouquinho e depois acabou. E aí quando eu tentei adicioná-la na rede social, ela falou, ai, você bateu em mim. Eu falei, mas tu não lembra que tu me deu uma cabeçada no nariz? Tu não lembra que tu me derrubou da cadeira com um soco no queixo? Dessas coisas tu não lembra, né? Então, assim, ela pegou e viajou e sumiu um mês. Isso quando o namoro tava de boa ainda. Eu ficava tão ansioso porque eu não sabia o que tinha acontecido. E eu não queria ir lá na casa dela. Sabe? Eu não queria oficializar o namoro pra mãe dela, porque a mãe dela era evangélica. Eu já tinha ido na igreja com ela uma vez, com ela e com a mãe dela. Ia virar aquela coisa chata de evangélico. Eu não queria transformar o meu namoro normal em um namoro gospel. Então, eu não quis ir lá. Aí fiquei sabendo porque eu pedi pro meu amigo passar lá e perguntar, né? O que aconteceu, por que ela estava sumida. Meu amigo foi lá e falou, ela tá viajou, já tem tantos dias. Beleza. Cara, depois de 20 e tantos dias que ela me ligou, sacou? Só que eu tenho essa porra dessa ansiedade muito forte mesmo. O estômago ficava queimando, meu rosto tava descascando, porque quando eu fico ansioso começa a dar dermatite no meu rosto. E pra parar essa ansiedade eu descobri que se eu pegasse um espeto e apertasse em mim, a dor que queima o estômago some. É a mesma coisa de você estar com fome e começar a se espetar. A fome some. No final do mês, eu já estava todo espetado, eu estava cheio de buraco no corpo, que uma das formas de eu controlar a ansiedade era me punindo. E aí ela apareceu, como se nada tivesse acontecido. Bateu lá no portão, chegou. Eu não consigo raciocinar depois que eu já entro na relação. Quando eu tô fora dela, eu raciocino de boa. Por isso que eu evito, porque depois que eu entrar, eu vou me tornar um cara comum, sabe? Que é tapeado, que é enganado, que as pessoas mentem pra mim.
Então, por isso que eu evito. Evito ao máximo, ao máximo. Já me arrependi de ter recusado muita gente que eu falei, cara, essa mulher era muito bonita. Mas a minha ansiedade ia colocar 1000 paranoias na minha cabeça, esse namoro ia durar um mês. Depois de um mês ou 2 meses, essa pessoa ia estar muito de boa, eu ia estar muito na merda, então é melhor evitar. Isso acontece com meus amigos também. Já teve amiga minha, que hoje não é mais minha amiga, que falou que ia procurar a polícia se eu continuasse perguntando por que a gente brigou, por que ela tá com raiva de mim. Porque assim, a pessoa emburrou do nada e aí some e me bloqueia. Como eu já tive muitos chips de celular, primeiro que eu já mudei bastante de estado, segundo porque eu trabalhava com internet, eu precisava ter muitos chips de telefone para criar várias contas no Facebook, então eu tinha muitos chips, né? Muitos não, eu tinha uns 5. E aí, sempre que eu brigava, eu adicionava em outro e tentava, não, por que você tá assim? O que aconteceu? Me explica aí com mais calma. Aí tem gente que não, que pegava e bloqueava de novo. E eu queria entender. Aí eu adicionava no outro chip. Fala aí, não, só quero saber. Blá, blá. Aí a pessoa falava, olha, você tá me perseguindo. Mas eu não tava perseguindo. Eu só queria entender o motivo da pessoa ficar puta comigo a ponto de não querer mais falar comigo, tá? Isso era até 2 anos atrás. Hoje em dia eu sou tranquilo. Se a pessoa sumir da minha vida do nada, eu simplesmente caguei, velho. Não tenho mais saúde pra ficar colocando mais minhoca na minha cabeça do que ela já tem. Então, foi cair a minha ficha quando uma amiga minha falou pra um cara que eu tava, tipo, perseguindo ela. E eu não tava, eu só queria que ela explicasse por que ela tava sendo filha da puta. A partir do momento que tu explica pra mim por que tu tá sendo uma filha da puta e por que tu acha que a gente não deve mais se falar, pronto, acabou. Não custa nada. Porque eu sempre dei satisfação pra todos os meus amigos, saca? Olha, não tô mais tão afim de andar contigo, não vou parar de falar contigo, mas vou te dar um castigo de tantos meses até tu se orientar e pronto. Cara, comigo nunca teve esse negócio de estar namorando com a pessoa e parar de responder e sumir, sacou? A pessoa tem que, nossa, tem que me machucar muito, mas muito mesmo pra eu sumir. Então, eu sempre achei que as pessoas seriam iguais comigo, eu sempre achei que elas respeitariam a minha ansiedade. Mas parece que elas fazem de propósito, quando elas sabem que você tem ansiedade, elas pegam e começam a fazer joguinhos, elas começam a desaparecer do nada, a ficar com a foto escura pra tu ir lá perguntar se tu tá deletado. Se eu ver que a foto sumiu lá, eu já automaticamente já penso, tá querendo fazer com o doce, ou então me deletou. Então se me deletou, eu já deleto logo. Na verdade, pra ser sincero, eu não devo ter nem 7 pessoas no meu WhatsApp. Se eu tiver contando com parente. Então assim, eu liguei um modo de autoproteção que eu não tenho. Eu não tenho amigos mais, sacou? Porque eu cansei de querer que as pessoas me deem satisfação por aquilo que eu não estou entendendo. Quem tem ansiedade sabe que é assim que funciona. Quem tem TDAH vai entender o que eu estou falando. Eu tenho essas 3 merdas, eu tenho TDAH e tenho ansiedade. Né? O TDAH já é 2 bombas, que é hiperatividade e déficit de atenção. Então eu tenho essas 3 merdas. E quem tem, cara, vai entender. Se eu focar que eu tenho que saber o motivo de alguma coisa, o meu cérebro só não vai descansar enquanto eu não entender que porra tá acontecendo. E aí tu vai querer me dizer que eu tô te perseguindo, que eu sou um maluco que tá atrás de você, quando na verdade era só tu dizer, não quero, por isso, por isso, por isso e por isso, ponto final. Eu só ia falar, beleza, agora eu entendi. Porque eu queria saber se era eu que tava paranoico por algum motivo que não tem nada a ver. Mas se o motivo é tão besta e tu quer acabar a amizade por um motivo tão besta, beleza. Que eu tenho uma memória tão foda pra guardar esses tipos de rancores que o meu amigo, ele é médico e eu tenho outra amiga que é médica também. E eles não se falam. E eles não sabiam mais porque eles não se falavam. E eu falei, eu vou explicar pra vocês o motivo da briga. Um belo dia, na 8ª série, você tava com um papel de seda do Flamengo, ele fingiu que ia puxar da tua mão. E você virou pra ele e falou, se você rasgasse esse papel, eu nunca mais falava contigo. E ele virou pra você e falou, não seja por isso, se minha amizade vale tão pouco, a ponto de valer o mesmo ou menos que um papel de seda, a gente para de se falar aqui agora. E eles não lembravam disso. Foram lembrar depois que eu falei pra eles o motivo da briga. Então assim, eu gosto que a pessoa explique. Talvez isso seja um problema meu, sacou? Levar essas coisas tão a sério. Mas quem tem, sente as coisas em dobro, saca? O que é só uma coisinha pra tu, pra mim é uma parada muito escrota e muito forte. É como se fosse borderline. Borderline também é assim. Tu fala uma coisa pra uma pessoa que magoou aquela pessoa. Só um pouquinho. Mas se tu falar pra uma pessoa com borderline, filho, é a mesma coisa de dar um soco no estômago. E no TDAH é quase isso também, sacou? Então, falar de ansiedade, eu ia dar conta de ficar falando de ansiedade aqui anos, né? Não ia ser nem dias, ia ser anos.
A última vez que eu tive uma crise de ansiedade das mais bravas mesmo foi atendendo. Eu nem cheguei a atender o cara, ele tava. Eu tava no hospital, ele tava numa sala lá, falaram que ele era louco, que ele agredia as pessoas. Eu ia ser avaliado naquele dia, então eu tava ansioso. Só que me falaram que ele tava dormindo. Quando eu entrei na sala, só tava ele sozinho na sala, deitado. Tava eu, o cara ansioso e um louco. E eu tava esperando o professor entrar porque ele ia avaliar o atendimento. E eu fiquei andando de um lado pro outro. De um lado pro outro da sala. Nem eu percebi que eu tava fazendo isso, né? A ansiedade tão alta que eu tava gastando energia caminhando de um lado pro outro da sala. E quando o professor entrou, o cara falou assim: Ei, eu não quero ser atendido por ele não, porque ele é louco. Ele tava só andando, cara, de um lado pro outro da sala, assim, ó, todo paranoico, rapidão, assim, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Eu achei que o cara tava dormindo, mano, e ele tava conseguindo me ver, caminhando de um lado pro outro, assim, e ele deduziu que eu era louco por causa dessa minha caminhada. Só que quando eu tô fazendo isso, eu entro em transe, cara, eu nem vejo, eu fico caminhando de um lado pro outro, assim. Já teve dia que eu tava tão ansioso que eu fui pra cozinha, e lá na cozinha tinha uma mesa, né? Na minha antiga cozinha tinha uma mesa, e ao redor tinha as cadeirinhas, e eu fiquei caminhando ao redor da mesa, assim, cara, por umas 4 horas, velho. 4 horas. Era uma forma de manter. Quem tem DDAH tem um tal de superfoco. Eu vou explicar como é que é o superfoco. Você foca em uma coisa que você gosta, meu. Já era. Eu já consegui ficar mais de 24 horas jogando Atari, um joguinho de asteroide, aquele que aparece no Todo Mundo Odeia o Chris. Não tem um episódio que ele joga, que ele é o melhor no Asteroids? Eu amava aquele jogo. Então, eu fiquei 24 horas jogando Asteroids até terminar o jogo. E no Atari não tem essa de save state não, e não tem essa de start. Começou o jogo só para quando acaba ou quando você perde. Então, virei a noite, virei o dia, e meu dedo quase foi pro beleléu, porque o jogo é de dar tiro e não é de segurar. Tem que ficar dando tiro toda hora. E meu pai deixou, né? Vamos ver até onde essa miséria vai. Deixa ele jogar aí. Então, nesse dia, eu foquei em caminhar, porque eu gosto de caminhar. Então, eu foquei em caminhar para eu distrair minha cabeça. Assim como no dia que eu foquei em caminhar ao redor da mesa para distrair minha cabeça também. Assim como no dia que eu pedalei 130 quilômetros de Brasília até Cristalina, porque eu foquei na estrada, saca? Eu queria aliviar minha cabeça de tudo que eu tava sentindo. Então eu tenho esse lance do super foco aí. Se eu gostar de alguma coisa, eu sou capaz de fazer essa coisa por horas e por dias. E esse cara não entendeu isso e ele me tirou de louco. Ainda bem que ele era o louco de verdade, era ele, né? Ou pelo menos o mais louco era ele. Então o professor não deu muita ideia pro louco, pro menos louco. Outra coisa que uma pessoa ansiosa como eu não suporta é surpresa. Odeio surpresa, odeio presente surpresa, odeio. Quando é presente ainda vai, mas você não pode avisar que você vai dar um presente, porque senão eu vou criar expectativas sobre esse presente. Se você quiser me dar um presente de surpresa, só dê o presente. Aí beleza. Agora não fica falando, vou te dar um negócio, isso, aquilo. Ou nunca chegue na minha casa sem avisar. Não faça nada que vá me tirar do controle da minha situação, saca? Porque eu perco totalmente o controle. Eu tenho que estar no controle de tudo. Tudo que envolve a minha vida eu tenho que estar no controle. Eu sei que não dá para estar no controle de tudo. Isso é um erro da minha cabeça, mas é assim que eu aprendi a viver, mano. Se eu perco o controle de algo que é relacionado à minha vida, eu vou ter uma crise de ansiedade fodida até eu conseguir restaurar um pouco da situação ou do controle. Mas o tempo foi passando e eu fui me calejando. Então, muitas das crises de ansiedade que eu tenho hoje, no passado eram muito mais intensas, eram muito mais fortes, saca? Eram crises de doer o estômago mesmo, de queimar, de sentir vontade de tirar a própria vida, ou então de caminhar sem rumo, até falar assim, eu não sei onde eu tô mais, eu tinha essas paradas, saca? Hoje em dia eu consigo controlar, porque já foi tanta dor, tanta porrada, tanta angústia, tanto vazio. Já teve dia de eu pegar o revólver do meu pai, colocar na cabeça, apertar a porra do gatilho e não ter bala dentro, saca? E aquela merda sempre vivia com bala dentro. Esse é o lance da coisa, né? Quando não é pra acontecer. Já teve dia de eu ir pra uma ponte e pensar em me jogar lá de cima. Já pensei em tirar minha própria vida de tanto jeito, cara, por causa dessa ansiedade, por causa dessas dores que eu sentia. Não era no corpo, era na alma, cara. Então, hoje em dia, quando dói, eu tento
tentava transformar em raiva, em ódio. Hoje em dia eu tento transformar em alguma outra coisa, porque a minha ansiedade chegou num nível que ela não me machuca tanto na alma, mas agora ela me machuca no corpo. Eu não sentia dores de estômago por causa de ansiedade, hoje em dia eu sinto. Eu não sentia dor nas costas, dor no pescoço, eu não sentia dor nos joelhos. Dou conta de estralar minha patela, porque quando eu fico muito ansioso eu pego ela e puxo pra cima e ela dá um estralo. As duas patelas, então assim, eu meio que somatizei a dor, e isso é pior do que tudo quando você somatiza. Somatizar é quando você pega um problema que está na mente, né, que é a ansiedade, e você deixa esse problema repercutir no seu corpo. Ou seja, você aparece com um monte de caroço no rosto, suas unhas caem, sua sobrancelha pode cair também, você sente dor, que é o que eu sinto. Mas tem pessoas que cai cabelo, que fica com cabelo branco, tem 20 anos na cara e tá com cabelo branco de estresse. Então, eu tentei canalizar isso para não levar pro lado do estresse e da raiva, porque eu não queria me autodestruir. Eu queria, mas não assim, né? E eu acho que vou parar de falar, porque se eu ficar falando de ansiedade aqui, das merdas que eu já fiz por causa de ansiedade, nossa, cara. Ou eu vou tomar um cancelamento, ou eu vou ficar mais 3 horas aqui falando. Então, quem sabe, outro dia eu fale um pouco mais sobre ansiedade. I don't know the way to feel. She's tearing me apart. Tearing me apart.